Sejam todos bem-vindos a mais essa teleaula de matemática. Hoje falaremos sobre um assunto relacionado ao sexto ano. Falaremos sobre potenciação de números naturais, conteúdo este que começa nessa série, mas só que tem continuidade em todas as séries a seguir. Enquanto isso, eu te peço, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu venho a proporcionar para vocês. Sem perder mais tempo, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar é, o que é potenciação? Potenciação é uma operação básica da matemática, é a quinta das operações básicas. Depois de adição, subtração, multiplicação e divisão, nós temos essa potenciação. E ela é bastante utilizada para representar produtos entre fatores iguais, ou seja, multiplicações envolvendo os mesmos números. É parecido com o que a multiplicação fazia com a adição de parcelas iguais. Vamos lembrar, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu estou sempre somando a mesma parcela, que é o 2. Eu estou somando ela 5 vezes. Portanto, eu posso escrever 5 vezes 2. Um outro exemplo, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais... Olha só, eu estou somando 7 8 vezes. Então, ela podia ser escrita como 8 vezes 7. Então, a multiplicação pegava a adição de parcelas iguais e escrevia de uma forma resumida. E a potenciação vai fazer algo muito parecido. Porém, olha o que acontece. O que eu vou ter dessa vez são multiplicações. Esse n é um número qualquer, então n vezes n vezes n vezes n. Toda vez que eu tiver algo desse tipo, um número sendo multiplicado por ele mesmo, eu posso escrevê-lo na forma de uma potência. Eu só tenho que ver como é que é a cara dessa potência. Então, olha só. Se eu tiver 5 vezes 5 vezes 5, eu posso escrever como 5 e um 3 lá em cima. Vamos ver outro exemplo. Se eu tiver 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, eu posso escrever como 7 e um 8 lá em cima. Então comece a perceber o seguinte. O que nós temos aqui, esse 3, é a quantidade de fatores que está sendo multiplicado. E esse 8 é a quantidade de fatores que está sendo multiplicado. E o número de baixo é exatamente quem está sendo multiplicado. Então, peraí, se eu tiver 6 elevado a 5, esse 6 aqui vai ter que ser multiplicado por ele mesmo, 5 vezes. Então, 6 com 5 aqui em cima quer dizer isso. E se a gente tiver 12 e um 6 aqui em cima, quer dizer que o 12 vai ser multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, essa aqui é a cara das potências. Então, a gente acabou de perceber que uma potência pode ser escrita da forma A com um Bzinho lá em cima. A gente fala A elevado a B. O que é esse A e B? Números quaisquer. Então, o número A, esse que fica embaixo, ele representa o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. Ele recebe o nome base. Então, esse número de baixo chama-se base. Ao passo que esse número lá em cima, ele fica escrito acima e ele é um pouquinho menor do que o tamanho da base aqui. A gente escreve com a letra um pouquinho menor. Ele indica o número de fatores da multiplicação, ele indica quantas vezes o A vai ser multiplicado por ele mesmo. E ele recebe o nome de expoente. Então, os termos da potência são base e expoente. O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Sendo assim, o que a gente vai começar a pensar aqui agora? A potenciação, ela abrevia a multiplicação, ela escreve uma multiplicação de fatores iguais, que às vezes é muito extensa, de uma forma bem simples, da mesma forma como a gente já viu que a multiplicação fazia com a adição. E então é importante a gente aprender a ler uma potência. A leitura da potência pode ser feita assim, Se eu tenho a base 3 e o expoente 2, fica assim, o 3 embaixo e o 2 em cima. E a leitura disso aqui é 3 elevado à segunda potência ou 3 ao quadrado. Dessa forma aqui, 4 como base, 3 como expoente, 4 elevado à terceira potência ou 4 ao cubo. 7 é a base, 4 é o expoente, 7 elevado à quarta potência. 10 é a base, 5 é o expoente, 10 elevado à quinta potência. 103 é a base e 6 é o expoente, 103 elevado à sexta potência. 1000 é a base e 7 é a potência, 1000 elevado à sétima potência. Agora vem a dúvida, por que essas duas aqui recebem esses nomes especiais, quadrados e cubos? Porque a gente acabou de ver que ela vai ser chamada quadrado. A explicação para isso é pura geometria, veja só.
Se eu tiver 1 ao quadrado, eu tenho exatamente 1 quadradinho. 1 ao quadrado quer dizer 1 vezes 1, que a gente sabe que é 1. Olha só, essa figura tem exatamente 1 quadradinho. E o 2 elevado a 2 é um quadrado formado por 4 quadradinhos. Então, 2 elevado ao quadrado é 4. 3 ao quadrado. Olha que essa figura realmente é um quadrado. 3 ao quadrado quer dizer 3 vezes 3, que dá 9. Então, olha só, 9 quadradinhos realmente formam um quadrado. Um quadrado cujo lado vale 3. Por isso, 3 ao quadrado, 9. E assim por diante. Olha mais um exemplo. 4 ao quadrado, 4 elevado a 2, quer dizer 4 vezes 4, que dá 16. Se a gente contar aqui, esse quadrado todo aqui, ele tem 16 quadradinhos lá dentro. Então, é um quadrado de lado 4. Eu tenho 4 quadrados aqui e eu tenho 4 quadrados aqui. Eu tenho 4 linhas e 4 colunas formando o meu quadrado maior. Então, sempre que o expoente for 2, eu obtenho um número que eu consigo formar um quadrado com ele. E da mesma forma, o nome cubo é por conta disso, a figura geométrica chamada cubo. Vejam só, 2 ao cubo quer dizer 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Olha esse cubo aqui completo, ele tem exatamente 8 cubinhos. Eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. E esses dois aqui, o que tem a ver? 2 de altura, 2 de comprimento e 2 de largura ou profundidade. Então, ó, 2 na altura, 2 no comprimento e 2 na largura, multiplicando tudo, eu obtenho 8, que é a quantidade de quadradinhos aqui. Olha aqui esse cubo agora, ó, 3 na altura, 3 de comprimento e 3 de largura ou profundidade. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E veja só, eu tenho 9 na camada de cima, 9 na camada do meio e 9 na camada de baixo. 9 mais 9 mais 9 realmente são 27. E mais um exemplo. Olha só, eu tenho um cubo, eu vejo que ele tem 4 de altura, 4 de comprimento e 4 de largura. Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Mas será que aqui tem 64 quadradinhos mesmo? Tem, ó. Se você contar aqui em cima, são 16. Então, são 16 nessa linha, mais 16 nessa linha dão 32, mais 16 nessa linha são 48 e mais 16 nessa linha são 64. Então, sempre que o expoente for 3, quer dizer que o resultado vai ser uma potência, uma quantidade que eu consigo montar um cubo. Por isso, o expoente 3 pode ser chamado cubo. E aí a gente vai então agora começar a pensar, como é que eu calculo potência? Calcular uma potência é efetuar uma multiplicação que a base e o expoente estão representando. Por exemplo, 2 elevado à quarta quer dizer que é para eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Nesse caso, a gente diz que 2 é a base, 4 é o expoente e 16 é a potência. Outros exemplos aqui para a gente entender. 3 elevado à quinta quer dizer que o 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Ou 6 elevado ao cubo quer dizer que o 6 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 são 36 e 36 vezes 6 são 216. E aí a gente vai ter o que aqui agora? A gente tem algumas potênciazinhas especiais. Algumas coisas as tornam especiais. Por exemplo, potência de base zero. Olha o que acontece com a potência de base zero. 0 ao quadrado quer dizer 0 vezes 0. Isso dá 0. 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. Isso é 0. 0 elevado à quarta é 0 vezes 0 vezes... Gente, começa a dar para perceber alguma coisinha aqui, não é? Mais para frente nós vamos fechar. Mas já dá para perceber. Quero que pense um pouquinho aí durante o vídeo. Toda vez que a base de uma potência for 0, o resultado, alguma coisa. Segunda potência especial, potência de base 1. O que quer dizer 1 ao quadrado? 1 vezes 1, que é 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 1 à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, galera. Então, peraí, olha essa sequência aqui também e já dá para perceber. Todas as vezes que as minhas potências tiverem base 1, o resultado é... Pensa um pouquinho.
Outra potência especial, nós temos a potência de base 10. O que ocorre na potência de base 10? 10 ao quadrado quer dizer 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo quer dizer 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 à quarta quer dizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. E 10 elevado à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 100.000. Repara que o resultado de todas essas potências, todas as potências aqui começam com o algarismo 1 e depois vem uma sequência de zeros. Observa que a quantidade de zeros tem alguma coisa a ver com o expoente que a gente possuía para calcular. Ó, expoente 2, olha a quantidade de zeros. Expoente 3, olha a quantidade de zeros. Expoente 4, olha a quantidade de zeros e assim por diante. Já já a gente fecha. O quarto tipo de potências especiais são as potências de expoente 1. 2 elevado a 1 é 2. Quer dizer que o 2 vai aparecer apenas uma vez. 3 elevado a 1 é 3, porque esse 1 quer dizer que o 3 vai aparecer apenas uma vez. 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, peraí, parece que eu começo a perceber alguma coisa quando o meu expoente é 1. Olha o que ocorre com esses resultados aqui. E o quinto e último tipo é as potências de expoente 0. As potências de expoente 0, 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. 4 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. Bom, você deve estar me perguntando, por que isso aqui é 1? Há uma explicação, onde há um vídeo especial no meu canal dedicado apenas a explicar essa etapa aqui. Também tem como justificar a partir de conhecimentos de 7º ano. Porém, o vídeo do meu canal já explica a nível de 6º ano como é que a gente consegue provar que quando eu tiver o número e o expoente 0, o resultado é sempre 1. Então, para a gente resumir e fechar essas potências especiais, olha só. A primeira propriedade, toda potência de base 0 é igual a 0. Ou seja, 0 elevado a um número qualquer sempre é igual a 0. Segunda, toda potência de base 1 é igual a 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. A terceira, toda potência de base 10 é um número do tipo 1 seguido de zeros. E nós vimos que a quantidade de zeros que acompanha o número é exatamente o expoente que tiver aqui. Então, se nós tivéssemos 10 elevado a 100, isso seria o 1 seguido de 100 zeros. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Então, olha só, qualquer número que eu pegar e elevar a 1, dá o próprio número. Então, todo número que a gente vê, na verdade, quando ele está sem nenhum expoente, é porque o expoente dele é 1, então isso fica igual à própria base, o expoente 1 não precisa aparecer, tá? E para fecharmos, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Qualquer número que eu elevar a 0, o resultado é 1. Esse resultado pode ser encontrado em outro vídeo no nosso canal, tudo bem? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima.